mundo já viu essa tabela aqui. Seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30, 45 e 60 graus. Mas de onde saiu essa tabela? Como essa tabela foi formada? Vamos imaginar um triângulo equilátero onde todos os lados medem A. Se nós traçarmos a altura desse triângulo equilátero, nós obtemos aqui metade do lado inferior A sobre 2. Se o triângulo é equilátero, cada ângulo interno seu mede 60 graus, ao traçarmos esta altura, nós dividimos este ângulo superior aqui em dois ângulos de 30 graus. Se pensarmos apenas neste triângulo retângulo, do nosso lado direito, temos um ângulo reto, um ângulo de 60 graus e um ângulo de 30 graus. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras para descobrir, em função do comprimento A altura do nosso triângulo equilátero. Veja aqui, a hipotenusa ao quadrado, A ao quadrado, é igual a A sobre 2 ao quadrado, que é exatamente a metade aqui do lado inferior, mais x ao quadrado. Vamos chamar essa altura de x. Vou multiplicar toda a equação, todos os termos da equação por 4, para desaparecer esse 4 aqui do denominador. Ficando assim, 4a ao quadrado igual a ao quadrado mais 4x ao quadrado. Isolando x, temos 4x ao quadrado igual a 3a ao quadrado. Dividindo os dois lados da nossa equação por 4, obtemos x ao quadrado igual a 3a ao quadrado sobre 4. Tirando a raiz dos dois lados da equação, obtemos a raiz de 3 sobre 2 para a altura do nosso triângulo equilátero. Trazendo apenas ele, vamos agora aplicar as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente em cima do triângulo retângulo que foi formado. Seno de 30 graus, cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto a 30 graus, A sobre 2 sobre hipotenusa A. Divisão de frações, mantenho a primeira fração, multiplico o inverso da segunda. A sobre 2 que multiplica 1 sobre A. Cortando os dois A's, eu tenho que seno de 30 graus é igual ao meio. Cosseno de 30 graus, cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente a 30 graus, A raiz de 3 sobre 2. Hipotenusa A. Mantenho a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda. A com A vai cortar, cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 30 graus será cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto a 30 graus, A sobre 2. Cateto adjacente a 30 graus, A raiz de 3 sobre 2. Mantenho a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. A sobre 2 que multiplica 2 sobre A raiz de 3. A com A corta, 2 com 2 corta, obtemos 1 sobre raiz de 3. Essa resposta precisa ser racionalizada, nós não podemos ter raiz no denominador. Então multiplicamos tanto o numerador quanto o denominador por raiz de 3. Obtendo assim que a tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3. Vamos trazer de volta a tabela e verificar se os valores calculados estão corretos. Perceba que toda a coluna 30 graus foi calculada. Seno de 30 graus 1 meio, ok. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2, ok. Tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. Todos esses valores saíram daquele triângulo retângulo oriundo de um triângulo equilátero. Agora vamos verificar seno, cosseno e tangente do ângulo de 60 graus. Seno de 60, cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o oposto a 60? A raiz de 3 sobre 2 sobre hipotenusa A. Mantenho a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. A com A vai cortar, ficando apenas raiz de 3 sobre 2 como seno de 60 graus. Cosseno de 60 graus, cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente a 60 graus, exatamente A sobre 2. E a hipotenusa A. Mantenho a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda, corto A com A, obtendo que cosseno de 60 graus é igual a 1 meio. Tangente de 60 graus, cateto oposto sobre cateto adjacente. A raiz de 3 sobre 2 sobre A sobre 2. Mantenho a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. A raiz de 3 sobre 2, que multiplica 2 sobre A.
2 com 2 corta, A com A corta, tangente de 60 graus igual raiz de 3. Trazendo de volta a tabela, verificamos que seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2, ok, conforme calculado. Cosseno de 60 graus, 1 meio, ok, conforme calculado. Tangente de 60 graus, raiz de 3, conforme calculado. Agora falta calcularmos seno, cosseno e tangente do ângulo de 45 graus. Utilizaremos para isso um quadrado de lado medindo A e sua diagonal dividindo os ângulos internos aí do quadrado em dois ângulos de 45 graus. Se chamarmos a diagonal de x, aplicando o teorema de Pitágoras, temos x ao quadrado igual a ao quadrado mais a ao quadrado. X ao quadrado igual a 2a ao quadrado, raiz dos dois lados da equação, obtemos que x é igual a raiz de 2. Então, com a diagonal do nosso quadrado medindo a raiz de 2, vamos aplicar seno, cosseno e tangente do nosso triângulo retângulo. Seno de 45 graus igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Aqui podemos tomar qualquer um dos ângulos de 45 graus como referência. Mantenho a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda, A com A corta, obtendo assim 1 sobre a raiz de 2. Racionalizando esta solução, obtemos raiz de 2 sobre 2 para o seno de 45 graus. Cosseno de 45 graus. Como o cateto adjacente a 45 graus é A também, vai repetir o mesmo cálculo do seno. Portanto, o cosseno de 45 graus também é igual a raiz de 2 sobre 2. E a tangente de 45 graus, cateto oposto sobre cateto adjacente. Como os catetos são iguais, A sobre A, tangente de 45 graus igual a 1. Chamando a tabela, verificamos que a coluna aqui do ângulo de 45 graus também está correta. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, tangente de 45 graus igual a 1. Portanto, aí temos seno, cosseno e tangente dos chamados ângulos notáveis, que saíram aí de um triângulo equilátero e de um quadrado.